Sim. Mas a primeira coisa, lógico, foi pesquisar muito. E é por isso que eu criei o meu canal do YouTube, é por isso que a gente criou esse podcast, que é a informação que eu via na internet naquela época, era todo mundo querendo me vender alguma coisa. E aí, hoje eu pergunto pra vocês, vir com agência ou vir com escola? Eu me lembro que quando eu decidi vir, eu não vou com agência não, eu vou me virar, eu vou resolver e tudo mais. E nessa época, caso não esteja acontecendo isso com você, ouvinte amigo, se você não está em, sei lá, no mínimo 5 grupos de WhatsApp e uns 12 grupos de Facebook, tu já tá começando errado. Eu tô aqui há 2 anos e tô em 50 grupos, imagina. O Marquinhos ainda tá em todos. Mas E aí nos grupos eu me lembro que, cara, tinha muita informação desencontrada e muita informação que não ajudava. Então, por exemplo, quando eu falei no grupo, pô, eu acho que eu vou sozinho, eu tava lendo, não é tão difícil, acho que dá pro cara se virar. E aí alguém falou assim, cara, tu é muito corajoso. E eu falei, pô, eu só acho que não é tão difícil. E aí, de tanto pesquisar, de tanto conversar com todo mundo e pegar o máximo de informação possível, eu entendi que o trabalho. Existe também uma diferença muito grande entre agência de turismo e agência de intercâmbio. A agência de turismo não entra nesse foco, eles até de repente conseguem fazer consegue te vender algum plano e tal, mas na verdade a agência de turismo ela quer te vender a passagem aérea e foda-se. A agência de intercâmbio foi o que mais me incomodou nessa época, porque quando eu descobri que na verdade as agências de intercâmbio elas ganham para fazer o que a escola faz, foi o que me deixou um pouco mais chateado. Então assim, eu acho que o bom da agência é o pós-venda. Se não tem pós-venda, foda-se a agência. Na minha opinião, a agência só me incomodou. É real, eu só tive problema com a agência. Qual foi a agência que você veio? Eu vim com aquela agência que roubou o dinheiro da galera aí. Aquela que faliu? Aquela que faliu. Aquela que eu vim também? Aquela do T dos 2T. Aquela que roubou o meu dinheiro. Eita, Mentira, que tu caiu na treta. verdade. E conta pra gente agora. Mas a gente. Essa foi furo de reportagem aí, viu? A gente só foi. Eu não lembrava, na verdade, porque. Porra, a gente pegou uma casa do Daniel, a gente pegou um quarto do Daniel, a gente conversou, eu me lembro agora que tu falou disso, mas eu não tava lembrando antes. Mas assim, cara, qualquer um de nós podia ter se fudido nessa história, porque a gente. Não tinha como a gente descobrir que isso ia acontecer, cara. Não tinha. Era a melhor agência, era a mais bem citada. Bem cotada. Era a mais bem cotada, não tinha como acontecer isso. Quando eu tava pra vir, as agências que eram mais requisitadas eram a T2T, a da mina lá de Dublin, da Ju, eu acho que é Ju o nome dela, né? Qual que é o nome? É aquela lá, Vital Porra, a gente Intercâmbio. vai fazer um podcast, não sabe o nome das agências. Vital. A gente sabe, é porque é muita informação, muita informação. Foi a Vital. E também não vai ficar fazendo propaganda das agências que estão funcionando, né? Exato. A gente nem sabe se você... Mas tu já sabe que a Vital tem 2 pontos. Eu tenho uma história de amor e ódio com a Vital, porque eu pedi um orçamento, até hoje eles não mandaram. Mas eu ainda acredito que se tu decide fechar com uma agência, que feche com uma agência que esteja aqui, pelo menos. Hashtag Vital manda o orçamento. É complicado. Mas conta aí pra nós então, Daniel, como é que tá o... Cara, que merda isso, velho. Agora eu fiquei curioso, pô. Rapaz, quando acontece, eu vou contar como foi o processo, né? A gente tinha ido numa agência... Então você não veio sozinho, então? Não, eu vim com a minha esposa. Falar pros telespectadores e ouvintes. Isso. A gente foi numa agência lá no shopping, lá de Maceió, a gente conversou e tal, e a gente já sabia de muitas informações, eles lá na agência confirma-se muita coisa que a gente já sabe, mas como o Edu disse, tem muita informação desencontrada que às vezes a agência acaba ajudando nisso, né? Sim. Só que aí a gente estava perto de fechar com a agência de lá, quando um pessoal indicou pra gente a T2T, e eu pesquisei sobre, como vocês falaram, né? Tipo, nada indicava que tinha algum problema, não tinha reclamação, o site deles super organizado, um monte de site de intercâmbio indicava a T2T, muita gente adorava, enfim, era
um caminho que não tinha como dar errado. Não tinha. Aí a gente não tinha. Aí a gente entrou em contato com um agente deles que estava aqui na Irlanda, aí ele não respondeu. Ih, A gente entrou em contato com outro agente que estava lá no Brasil, este respondeu e a gente conversou e tal. E foi assim, ele emitiu o boleto numa terça-feira. Na quarta-feira a gente pagou o boleto. Aí, quinta, sexta, ele disse que teve um problema para emitir o recibo, alguma coisa assim. Na segunda-feira, ele falou com a gente e disse, deu um problema e tal. E a gente vê o anúncio e é aquela coisa, né? O chão se abre, você se afunda e porra, tu agora e tal. pagou Só e que, 3 dias depois já tinha falido. exatamente. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque a gente entrou em grupos que tinham pessoal da T2T e teve um casal, por exemplo, na nossa situação, que a mulher, ela na segunda-feira que teve o anúncio, ela tinha sido demitida porque ela pediu, né? Tinha aberto uma cerveja com o marido para comemorar que eles iam vir para a Irlanda e compraram passagem aérea, pagaram a escola, compraram os euros, tudo com a Puta T2T. merda. E descobriram e perderam tudo. Cara, é desesperador isso, bicho. É desesperador. Hoje a gente ri. A gente. Porque, tipo, tu vai fazer o quê? Vai chorar? Não tem o que fazer, mas. Exatamente. Mas, cara, porra, a gente soube de história de gente que chegou aqui e, cara, tipo, teve gente que tava rolando a merda, o cara tava viajando pra cá. Teve gente que veio com documento falso, eu acho. Teve gente que na veio com época. documento falso. Caralho. Mas isso eu acho que foi de até outra agência. Mas depois disso, algumas outras agências também faliram. Porque, na verdade, Não, descandeou, o né, que mano? acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas o que acontece? Quando tu paga no Brasil pra uma agência, e aí tu paga parcelado, o que ela faz? Ela pega parte desse parcelamento, que normalmente, às vezes, tu tem que dar um valor mínimo, que é o valor mínimo que a escola exige pra garantir a vaga. E aí eles fazem um cálculo aproximado de quando tu vai terminar de pagar, e aí eles agendam a tua aula pra começar em tal data. Quando tu paga a primeira parte, eles pagam essa primeira parte pra escola e a escola garante a tua vaga no período tal. Só que depois disso, quando a pessoa continua pagando, o que as agências estavam fazendo? Elas estavam, tipo, usando essa grana, por exemplo, mim e tudo, Daniel, que tava pagando agora, aí os caras usavam pra pagar, por exemplo, a gente tá pagando pra vir daqui 1 ano, só que eles estavam usando o nosso dinheiro pra pagar da galera que já pagou há muito tempo atrás. Pagou 1 ano atrás. Então, tipo, isso foi virando uma bola de neve. A bola de E aí neve. o cara viu, tipo, muita grana entrando e muita grana tendo que sair. Só que eu acho que eles perdeu. E também porque eles roubaram minhas milhas, né, mano? Porra, milha é pra caralho vir pra cá. Tá ligado? Quando a gente foi ver, eu quero minhas milhas do bagulho. Não, a milha ficava lá pro cara, porque a passagem era emitida no nome dele. Por isso que ele viajava o mundo inteiro. De graça. Muito Era sabido. Flávio o nome dele, né? Sabe, sei não. Fábio. Fábio, isso. É uma situação. Enfim, mas é também uma situação em que a gente constrói muita coisa, né? Porque. Cara, Tipo- mas na verdade a gente teve. Agora, vendo o caso. Percebeu a por leveza que ele fora- fala nesse assunto. Eu ia estar gritando horror já Cara, eu aqui, ia mano. estar desesperado. Não, inclusive, assim, a gente cotou com um cara que abriu uma agência. Ele descobriu que ele conseguia virar agente de intercâmbio. E aí ele tava usando uma empresa de tecnologia dele no Brasil, de prestação de serviços no Brasil, pra conseguir vender intercâmbio e receber esse valor que as escolas pagavam de comissão. E aí eu não conseguia. Lógico, o valor ficou ótimo com ele, ficou muito mais barato, porque ele fez um preço maravilhoso que ele precisava vender. E aí eu não conseguia receber o contrato dele. Ele não conseguia me mandar o contrato. Eu já tava com dinheiro e falava, mano, manda o contrato que eu preciso fechar. E a Regina falava assim, não, o cara não tá mandando porra nenhuma. Não vou fechar com ele. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar pra ele até sexta-feira. Se até sexta-feira ele não me apresentar o contrato, a gente fecha com essa T2T aí mesmo.
E aí a Regina falou assim, tá, e se a gente fechar com ele e ele nos roubar o dinheiro? Eu falei, bom, aí a gente faz o seguinte, a gente tem um dinheiro que a gente precisa comprovar pra entrar lá, né? Eu pego esse dinheiro, viajo até lá, caço ele, mato ele e volto pra cá. Resolveu. Tava resolvido. O problema é que não dá nem pra fazer isso com aquele filho da puta do T2T, porque o cara sumiu do mapa. Ele foi encontrado, acho que na Bolívia, eu acho. Ele abriu uma agência na Bolívia, né? Depois ele apareceu em Uma Londres. agência na Depois ele Bolívia. apareceu em Londres cortando a barba lá. Gastando dinheiro. Mas então, é o que eu tava falando, teve alguns indícios de que tava acontecendo, porque quando a gente chegou, quando a gente conheceu o Marquinhos, inclusive, a gente tava morando com o Wesley e a Giovana tá vendo o podcast, falou agora pra mim aqui, ó, o extrato deles, de 3 mil, que eles compraram o dinheiro com a T2T, o extrato deles já era falso. E eles demoraram quase um mês pra reaver o Eu dinheiro. lembro, foi uma treta da porra. Ela mandava mensagem todo dia. Eu lembro. Eles, a galera que morava com a gente, e nós não tivemos esse problema, eu e a Regina, porque o nosso consultor, ele se atrapalhou e eu não consegui fazer a compra de euros com eles. Eu não comprei porque eu fiquei naquela. Vou deixar pra amanhã, quando a cotação baixar. Isso é muito padrão com o Marquinhos. Isso é muito padrão. O Marquinhos, até hoje o Marquinhos tem a cesta da Amazon dele, tem acho que uns 20 produtos lá dentro que ele até hoje não fechou, não pagou e não recebeu. E agora tem que pagar imposto. E agora vai ter que pagar imposto e você não vai comprar de novo. Esse é assunto para outro podcast.